Amém. Boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao Evangelho de Lucas, capítulo 21. Estamos chegando no final do Evangelho de Lucas. E semana passada a gente até iniciou, o capítulo 21, a gente foi até o versículo 4, falando aqui da oferta da viúva pobre. E hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai estar lendo do versículo 5 até o versículo 24. Então, Lucas 21, do versículo 5 até o versículo 24. Se você achou, diga aí amém. Leiamos. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse: chegarão dias em que disso que vocês veem aqui, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? E ele respondeu: cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E chegou o tempo. Não os sigais. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como farei a vossa defesa, pois eu vos darei palavras de sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas nem contradizê-las. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, alcançareis a vossa vida. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentam, naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra o povo. Eles cairão a fio de espada e serão levados cativos por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Senhor
sempre, a cada momento, Senhor, que a tua igreja se reúne, o Senhor fala ao nosso coração. Pai, que não seja diferente hoje. Que a tua palavra que acaba de ser lida, Senhor, seja explicada com toda fidelidade e com toda a humildade, Senhor. Venhamos nos submeter à palavra do Senhor. E para que isso aconteça, eu te peço, eu te rogo, que o teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, para a compreensão da tua palavra. Nos guia, nos ensina e fala ao coração do teu povo nessa noite. Que eu seja apenas, mais uma vez, Senhor, um instrumento usado em tuas mãos. Fala ao coração do teu povo. Fala, Senhor, pela tua palavra ao nosso coração. É isso que rogamos e em Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Esse é o último sermão que Jesus prega. Antes dele ir para o Getsêmani orar com os seus discípulos, né? Antes dele entrar em Jerusalém para ser preso, na verdade, não que ele não tenha entrado ainda, mas antes dele ser preso, antes dele sofrer chicoteadas, antes dele ser crucificado, morto e sepultado. Esse é o último sermão que Jesus prega. E, obviamente, não que não tenha, até o final aqui da vida de Jesus, não é que não tenha mais nenhum ensinamento, não é que Jesus não vai ensinar mais nada, mas aqui é o último sermão dele no templo. Se a gente voltar, e eu vou pedir que você faça isso, lá para o capítulo 19, no final do capítulo 19, e aí eu quero, por favor, que vocês acompanhem comigo aí essa linha de raciocínio. Capítulo 19, versículo 47. Diz assim: e todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos procuravam matá-lo. Isso aqui acontece, esse relato de Lucas, que Jesus ensinava todos os dias no templo, acontece exatamente depois que Jesus purifica o templo, que ele expulsa lá os cambistas. Então, logo em seguida, esse episódio, Lucas vai dizer que ele, todo dia, estava lá no templo ensinando lá ao povo. O capítulo 20, ele começa dizendo que num desses dias que Jesus ensinava no templo, né? Porque a gente acabou de ler, final do capítulo 19, que Jesus ensinava todos os dias no templo. Num desses dias, capítulo 20, versículo 1, os líderes dos judeus, sacerdotes e escribas, entram lá e perguntam para Jesus com que autoridade ele faz essas coisas. E lembrem-se, que coisas eram essas? A purificação do templo. E aí a gente já falou sobre isso, eu não vou me estender, mas é só para a gente pegar aqui a linha de raciocínio. Aí ele disse, olha, eu respondo se vocês me responderem uma pergunta. E aí ele faz a pergunta, eles não respondem, Jesus também não responde. E logo em seguida Jesus conta a parábola dos agricultores maus. Aí eles mandam uns espiões lá para tentar pegar Jesus. Como eles não conseguiram pegar na lei de Moisés, eles mandam os espiões para fazer, ou tentar fazer com que Jesus caísse na lei de Roma, falando acerca do tributo. E aí a gente viu, né, que Jesus manda trazer o denário, de quem é a inscrição e de quem é o rosto? César. Então, dai a César o que é de César. Logo depois, Lucas relata que mais um grupo, agora os saduceus, que foi o que nós vimos na semana passada, eles chegam contra Jesus para tentar pegar Jesus e dizer que ressurreição não existe. E aí conta aquela historinha, né, dos 7 irmãos que casaram com a mesma mulher, nenhum deixou sucessão, e aí Jesus vai
e diz que eles estão errados lá na visão dele pós-morte, na visão deles do pós-morte. Depois disso, Jesus ele critica os escribas pela maneira como eles viviam a vida deles, que Jesus vai dizer que eles gostam de andar com roupas compridas, ou seja, eles gostam de ostentar o que têm. E aí, não apenas isso, mas eles gostam de ser cumprimentados nas praças, gostam de fama e gostam de serem honrados, não apenas na sinagoga, mas nos banquetes. E logo em seguida ele conta a história da viúva pobre. E aí a gente chega até o texto que a gente leu hoje. E Jesus é muito interessante porque se a gente parar e observar, e eu quero, por favor, que você observe isso, desde quando ele falou, eles tentaram falar da questão do tributo, sempre vem acontecendo aqui alguma coisa relacionada ao quê? Dinheiro. Presta atenção, ó. Pagar tributo tem a ver com dinheiro. Eles gostam de andar com roupas pomposas. Tem a ver com dinheiro. Quando Jesus conta, observa aqui a mulher, a viúva pobre, antes dele observar a viúva pobre, ele observava quem? Os ricos. Então você pode perceber aqui que desde a questão do tributo aqui, relatada por Lucas, sempre tem alguma coisa relacionada a dinheiro. Relacionado especialmente a uma ostentação. Ostentar o que tem, mostrar que tem, né? Que os ricos depositavam muitas quantias e naturalmente, todo mundo que estava vendo ali eles depositarem várias quantias, ia observar o quê? O quanto eles possuíam. E ainda, o versículo 5 também tem a ver com essa questão de ostentar. Só que agora é uma ostentação, por assim dizer, do templo. É meio como se eles estivessem se gabando de como o templo ele é bonito e grande. E que o templo ele só é daquela maneira por causa das ofertas que eram depositadas lá. Quer ver? Veja aí o versículo 5. Alguns dos homens falavam sobre o templo e como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. Estão vendo? Então ainda está dentro dessa questão deles estarem orgulhosos, porque o templo era belo, era grande e era ornamentado com pedras que eram muitas vezes ofertadas, que eram lá depositadas, que ele era daquele jeito porque eles davam dinheiro, eles contribuíam. E o que é interessante disso aqui é que a resposta de Jesus, ela vai chamar a atenção para uma coisa que normalmente nós também fazemos. Que não apenas eles estavam fazendo, mas a gente também faz. E o que é? Não, só ostenta quem tem, a gente não tem. Hã? Não, quase isso. O que é? Presta atenção, ó. Versículo 5. Alguns homens falavam sobre o templo, como ele estava ornamentado com pedras bonitas e doações. E aí a resposta de Jesus é a seguinte, olha, vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. Então a resposta de Jesus está nos mostrando o quê? Que geralmente o nosso olhar sempre está na coisa errada. O olhar deles estava na beleza externa do templo. E não naquilo que acontecia dentro do templo. E o que é que acontecia dentro do templo?
Adoração a Deus. Então a visão deles deveria estar naquilo que tanto é espiritual quanto eterno. Porque a adoração a Deus vai passar? Vai ou não? Vai ou não, meus irmãos? Não. E o templo aqui, terreno? Passa. Mas os olhos deles estavam aonde? Na adoração eterna ou no templo que ia passar? No templo. Naquilo que passa. Naquilo que não vai subsistir. E isso é uma coisa que a gente faz. Nós, vezes por vezes, nos pegamos observando e nos chamando a atenção coisas que passarão. Quando, na verdade, os nossos olhos deveriam estar voltados para onde? Para a eternidade. Para aquilo que não vai passar. Para aquilo que é eterno. Mas às vezes a gente se pega como eles, né? Olhando para as coisas superficiais e que passarão. Então eles aqui estavam seguindo a mesma linha, desde lá, da questão do tributo, que é a questão do possuir, dos bens, da ostentação, daquilo que se acumula como bens aqui, e não se atentando para aquilo que é eterno. Então Jesus, aqui na resposta dele, ele está literalmente dizendo, o templo vai passar. O templo, que vocês aí estão de boca aberta, é como se ele estivesse dizendo isso, né? O templo aí que vocês estão de boca aberta admirando, isso vai acabar. Isso vai passar. Os olhos de vocês não deveriam estar aí. O que está chamando a atenção de vocês é o material, é a construção aí, material. Quando, na verdade, o que deveria estar chamando a atenção de vocês é o que se faz aí dentro do templo. Não é verdade? Sejamos sinceros. Às vezes a gente gasta mais tempo cuidando do nosso corpo externo do que da nossa espiritualidade. É ou não é? É ou não é? E, óbvio, entendam-me, eu não estou dizendo que cuidar do corpo é errado. Óbvio que não. Você está doente, você tem que fazer o quê? Se cuidar. Não é não? O que eu estou dizendo é que às vezes a gente passa mais tempo tentando cuidar desse corpo externo, que esse corpo vai para onde? Ele vai passar. Esse aqui vai passar. Quando na verdade nós precisaríamos gastar tempo cuidando da nossa vida espiritual, porque essa é eterna. Então, muitas vezes o nosso olhar está para o material, que passará, ao invés de estarmos com a nossa visão voltada para as coisas espirituais, porque elas são eternas. Então, olha o que Jesus diz no versículo 6. Chegarão dias em que disso que vocês estão vendo aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E só um detalhe, Jesus ele está fazendo aqui uma profecia que vai acontecer lá no ano 70. Porque aqui ainda era por volta do ano 30 e alguma coisa. Então, aproximadamente 40 anos depois que Jesus falou isso aqui, um general romano chamado Tito, ele invade Jerusalém, destrói o templo e mata muita gente. E aí, como Jesus acabou de falar, no ano 70, quando o general Tito entra em Jerusalém e detona lá, ele derruba o templo, não deixando pedra sobre pedra. Então, o que Jesus está fazendo é justamente profetizando
esse acontecimento. Pois bem, continuando. Versículo 7. Então lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá quando estiverem para se cumprir? Então, como Jesus estava falando dessa profecia, né, do ano 70, e obviamente não tinha acontecido ainda, eles fizeram essa pergunta: então, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Já que o Senhor está dizendo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, quando que isso acontecerá? E quais são os sinais de que isso vai acontecer? Então Jesus, na resposta para essa pergunta de quando isso iria acontecer, Jesus ele faz uma lista de alguns sinais de quais acontecimentos iriam ocorrer. Então, primeiro sinal aí está no versículo 8, quando ele diz o seguinte: e ele respondeu: cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e chegou o tempo, não os sigais. O primeiro sinal aí de que aquilo iria acontecer, ou que o final dos tempos iria acontecer, que é esse sermão que Jesus está pregando aqui, é um sermão profético sobre o final dos tempos. O primeiro sinal é: iria aparecer falsos cristos. Falsas pessoas se colocando no lugar de Jesus. Falsos cristos. Você já ouviu falar em anticristo? O que significa anticristo? Hã? Pode ser. Mas tem uma coisa mais específica. O anticristo com certeza nega a Cristo. Mas tem uma coisa mais específica, não é só o negar. O que é o anticristo? O que significa? Hã? Não. O anticristo não. Os falsos cristos se dirão como Cristo. O anticristo não. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Ele não só nega, ele nega, mas ele se opõe. Ele luta contra. Ele não apenas nega a Cristo, mas ele luta contra Cristo e tudo que provém dele. Por isso persegue a igreja e tudo mais. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais. Talvez, matou, mas não necessariamente, porque da maneira maluca dele, ele tinha uma religião. E essa religião se baseava, não era o cristianismo, mas se baseava no cristianismo. Então ele não se opunha a ele, não. Não diretamente. Ele se opunha por algumas atrocidades que ele fez, né, obviamente. Mas o fato é, Jesus, ele está dizendo: olha, aparecerão falsos cristos. Mas aí ele diz duas coisas interessantes aqui para os discípulos. A primeira é, olha aí, olha o versículo 8. Não vos deixeis enganar. E lá no final do versículo 8 ele diz: não os sigais. Então, estar atento aos sinais é importante, por quê? Porque quando esse falso Cristo aparecer, a gente nem pode se deixar enganar por ele e nem o seguir. Mas a grande questão é como é que a gente vai identificar esse infeliz. Como é que se identifica o falso Cristo? Porque não se engane, tá? O falso Cristo, ele não vai
Ele não vai vindo com palavras como quem diz assim, ó, eu sou o Cristo. Talvez não. Pode até ser que sim, como a gente tem um monte de maluco aí dizendo que é Cristo, mas talvez ele não vai ser direto assim. Talvez até o ensino dele seja um ensino pautado no que o próprio Jesus falou. Então, como é que se identifica o falso Cristo? Exatamente. Pelo ensino do próprio Jesus. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir. Né? E se vocês, eu acredito que vocês vão lembrar. Como é que as pessoas... Você sabe que tem aquelas pessoas que trabalham identificando se uma nota de dinheiro, né, ela é falsa ou ela é verdadeira, né? Você sabe disso, não sabe? Você sabe como é que eles treinam para saber se uma nota é verdadeira ou falsa? Com a verdadeira. Eles aprendem tudo sobre a nota verdadeira. Para quê? Para que quando ele pega a falsa, ele identifica na hora. Como é que a gente sabe que o Cristo é falso? Porque a gente conhece o verdadeiro. E a gente só conhece o verdadeiro através da Escritura. Precisamos estar atentos a esses sinais. Porque eles acontecerão. Jesus já estava alertando os seus apóstolos aqui, os seus discípulos aqui, de que falsos cristos viriam. E ele está dando esse alerta, olha, não se deixem enganar. E não sigam eles. E infelizmente, muitos têm seguido. Eu estava pensando hoje, né, porque, assim, às vezes as pessoas, elas mudam de igreja de maneira muito rápida, né? Hoje está muito fácil as pessoas mudarem de igreja. Só que eu fico pensando, se quando alguém vai mudar de congregação, de igreja, assim, se ela não pensa primeiro o seguinte, o que está sendo ensinado aí? Será que realmente ensina a palavra de Deus? Eu fico imaginando se as pessoas pensam isso. Porque não se enganem. Tem um ditado que diz, né, que nem tudo que reluz é ouro. Então, em nem todo lugar que se abre a Bíblia é uma igreja. Você sabia que numa reunião espírita eles usam a Bíblia? Existe um livro escrito pelo Allan Kardec que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês acham que eles usaram o quê? Para se basear? Usaram o quê? Os evangelhos. Então, irmãos, eu fico pensando essas coisas. Se a gente consegue, por exemplo, identificar um ensino falso. Ou se a gente entra na internet, por exemplo, abre lá o YouTube, bota qualquer coisa e tudo que é falado lá a gente engole. Sem filtrar se aquilo que eu estou ouvindo é realmente de acordo com a palavra de Deus ou não. Olha, hoje eu fui buscar a Bela na escola e ela me fez uma pergunta que ela me perguntou, eu não lembro exatamente o que foi que ela perguntou, mas ela me perguntou algo sobre... eu lembrei. Ela disse assim, ó, tem uma frase lá na escola dela que é Jesus é o caminho, Jesus é o Senhor, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Aí ela disse que toda vida que vê essa frase, ela lembra da rádio. E tem uma rádio que fala isso, ou falava, não sei. Aí ela fez a seguinte pergunta. A mamãe escutava essa rádio, ela deixou de escutar. Por quê? Porque eles não pregam Deus lá? Ela me fez essa pergunta. Então eu fico pensando, se uma criança de 9 anos tem a capacidade de pensar isso, por que nós às vezes não?
Por que às vezes a gente não olha para algo que está sendo falado, ensinado, pregado, e a gente não pensa, será que é de Deus ou será que não é de Deus? E se eu tiver dúvida se é de Deus ou se não é de Deus, eu vou ou não verificar na Escritura. Todo mundo lembra dos bereanos? Em Atos 17, acho que é. Paulo pregando, apóstolo Paulo, pregando e os bereanos conferindo na Escritura para ver se o que ele estava pregando era verdade. Nós só iremos identificar o falso se a gente conhecer o verdadeiro. E para conhecer o verdadeiro, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. Eu sei, irmãos, que às vezes pode até parecer que é difícil o texto. Mas é para isso que a gente está aqui. Para tirar dúvidas, para fazer perguntas. O meu WhatsApp é cheio de perguntas. E eu não, se tem uma coisa que eu não fico com raiva é quando você me pergunta alguma coisa. Pelo contrário, eu gosto. Porque é sinal que você está lendo a Escritura. Precisamos nos empenhar mais. Pode falar, Pedro. Exatamente. Exatamente. Infelizmente. Mas a gente precisa estar atento para não se deixar enganar e não seguir o falso Cristo. Amém, meus irmãos? O segundo sinal está aí no versículo 9 e 10. Ele diz o seguinte: quando ouvirdes falar de guerra, tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. O segundo sinal que Jesus está falando aqui são conflitos entre nações, entre governos, entre pessoas. Olha o que ele fala no versículo 9, ó. Guerras e tumultos, conflitos entre nações, conflitos entre pessoas. Versículo 10, nação contra nação, reino contra reino. Quando essas coisas começarem a acontecer, é porque o fim se aproxima. Mas espera aí, essas coisas já acontecem, né? Isso quer dizer o quê? Estamos próximos do fim. Aliás, a gente está próximo do fim há 2000 anos. Porque de lá para cá, essas coisas vêm acontecendo toda hora. Toda hora. E todo conflito, toda guerra, todo tumulto é sinal de que Jesus vai voltar. De que o fim se aproxima. E que os discípulos do Senhor devem estar atentos. Mas olha o que ele diz. Versículo 9: quando ouvires falar de guerra, tumulto, não vos assusteis. Os discípulos do Senhor não podem ficar assustados com rumores de guerra, com nação se levantando contra nação, contra governo se levantando contra governo, contra pessoas se levantando contra pessoas. O discípulo de Jesus precisa entender que essas coisas são necessárias. Porque quando elas acontecerem, é porque o fim está próximo. Não é para ficarmos
com medo. É apenas para ficarmos atentos. Versículo 9: pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Sim, o fim de tudo. Então, o segundo sinal são conflitos entre nações, entre governos, entre pessoas. E os discípulos de Jesus não podem temer esses conflitos. Por exemplo, você já parou para pensar que a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial? Sim ou não? A qualquer momento, um maluco da Coreia do Norte lá solta uns mísseis. Ou os Estados Unidos resolver entrar nessa guerra da Ucrânia contra a Rússia, e é guerra, meu irmão. É terceira guerra. E aí como é que a gente fica? Não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o final. O terceiro sinal está no versículo 11. Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas, fome. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. O terceiro sinal são fenômenos naturais e sociais. E o que são fenômenos naturais e sociais? Fenômeno natural: terremoto, tremor, tsunami. Fenômenos sociais: fome, pandemia. E tudo isso, o discípulo do Senhor precisa estar atento, porque quando essas coisas acontecem, são sinais de que a volta dele está se aproximando. Mas geralmente, nós colocamos os olhos em quê? Na coisa errada. Não é? Houve a pandemia e todo mundo ficou olhando para onde? Ficou todo mundo olhando para a doença. Foi ou não foi? Quando os nossos olhos deveriam estar na eternidade. Morreu? Sim. Ficou psicologicamente abalado, né? Só que quando a gente conhece as Escrituras, a gente sabe que essas coisas são sinais da volta de Jesus. E que, como discípulo de Jesus, isso não pode nos dar medo. Não podemos nos amedrontar com essas coisas. Pelo contrário, nós devemos ficar atentos, porque são sinais. E por último, quarto e último, e que na verdade, muito embora Jesus tenha listado ele aqui em quarto lugar, ele mesmo vai dizer que esse sinal é o que vai acontecer antes dos outros. Versículo 12. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão, perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. O quarto sinal é o quê? Perseguição. Perseguição. Só que
Preste atenção aqui. Essa perseguição aqui que Jesus está falando, ele está falando que essa perseguição vai ser com quem? Com os apóstolos, os discípulos que ele estava falando. E a gente vai já falar mais sobre essa perseguição com a gente. Mas aqui ele estava falando dos discípulos. Por quê? Porque ele diz que antes das primeiras 3 coisas acontecerem, os 3 sinais lá, primeiro eles seriam perseguidos. Mas Jesus também diz uma coisa, que essa perseguição, ela tem um propósito. E qual é o propósito dessa perseguição? Versículo 13. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então eles iam ser perseguidos para quê? Para testemunhar sobre Deus. E é interessante porque a palavra grega para testemunho é mártir. Você sabe o que é um mártir? Sabe ou não sabe o que é um mártir? Tem a ver com morte, mas não é isso exatamente que significa mártir. Lê ali comigo, ó. Terceira linha, lá no final. A palavra grega para testemunho é mártir. Essa palavra em português tem como significado pessoa submetida a suplícios, torturas ou mesmo morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou qualquer de seus princípios. Isso é um mártir. Então, você lembra de Estevão? Estevão foi morto por quê? Porque ele estava pregando sobre Jesus. Então, nós costumamos dizer que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque ele morreu por causa da sua fé. Então, testemunhar é ser um mártir, ou seja, é estar pronto para morrer pela fé em Cristo Jesus. Jesus está dizendo para eles que eles iriam ser perseguidos para que eles pudessem testemunhar, ou seja, morrer por Jesus. Esse era o propósito. Eu fico imaginando o seguinte, como deve ser glorioso, né? Morrer por Jesus. Deve ser glorioso demais. Você dizer assim, olha, eu morri pelo Senhor. Foi por Ele. Eu não sei se vocês gostam de assistir filme de guerra. Não de guerra, essas guerras modernas, mas as guerras antigas que eram de espada. Não sei se vocês gostam de assistir esse tipo de filme. Mas tem uma coisa muito interessante nesses filmes, que os caras, geralmente, eles têm uma palavrinha que eles sempre usam antes de ir para a guerra. Honra. Que para eles é honrado morrer na batalha. Então, deveria ser assim para a gente. Uma honra morrer pelo Senhor. Eu morro, mas não nego. E alguém dizer, você vai morrer porque você não nega. E como será bom, né? Chegar no céu, ser recebido por Jesus, sabendo que eu morri por Ele. Exato. Morrer pelo Senhor. Jesus estava dizendo que eles iam ter essa oportunidade e esse privilégio. E um detalhe, né? Ele estava falando para quem? Para os apóstolos. Só João não morreu assim. Porque todos os outros morreram por causa de Jesus. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, outros queimados, cerrados ao meio, né, como diz lá em Hebreus capítulo 11.
todos morreram por Jesus. Em outras palavras, todos deram testemunho. Testemunho. Versículo 15, 14 e 15. Porque a grande questão aqui, no final do versículo 12, ele vai dizer que eles seriam levados na presença de reis e governadores. Então imagine a gente sendo acusado, né, de crer em Jesus, que a nossa acusação é crer em Jesus. Aí a gente é levado na presença de juízes. Aí você diz, e o que eu vou falar? Como é que eu vou me defender? Aí, é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 14. Decidam no coração não premeditar como vocês farão a defesa de vocês. Não planejem defesa. Por quê? Versículo 15. Porque eu vos darei as palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. A palavra de sabedoria virá do Senhor. E mesmo que nós, hoje, que não somos perseguidos, né? Mas a gente diga assim, eu não sei testemunhar do Senhor, eu não sei falar do Senhor, não se preocupe, porque Ele vai te dar as palavras para você falar. É óbvio que essas palavras, elas precisam antes já estar aqui, no coração. E o Espírito nos fará lembrar dessas palavras. Porque a gente não vai lembrar daquilo que a gente nunca ouviu. É como no seminário, uma vez, eu estava dando aula, e aí era prova, né? Aí eu perguntei, vocês estudaram? Perguntei para os alunos, vocês estudaram? E todo mundo, estudei, mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí a gente começou a orar. Aí eu disse, Senhor, se eles estudaram, faz eles se lembrar. Mas se eles não estudaram, faz eles esquecerem de qualquer coisa que eles... Essa oração foi certa ou errada? Eles disseram que havia estudado. Nós só podemos nos lembrar daquilo que a gente aprendeu, estudou. Deus iria colocar as palavras na boca deles, mas eles passaram 3 anos aprendendo com Jesus. E aquilo que eles aprenderam com Jesus iria ser colocado na boca dele como lembrança de tudo aquilo que eles aprenderam do Senhor. Portanto, nós estamos sempre aqui ouvindo a palavra de Deus, amém? Vocês poderiam dizer que vocês aprendem da palavra de Deus? Sim ou não? Vocês poderiam dizer que isso está no coração de vocês? Então é exatamente isso que vocês não precisam se preocupar, porque a palavra está aí. E no exato momento, Deus vai trazer elas à sua boca, porque ela já está no coração. Por isso Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se o coração da gente não estiver cheio da palavra, da nossa boca, ela não sairá e nem virá, porque no coração ela não está. Jesus estava dizendo para eles exatamente isso, olha, não se preocupe, porque as palavras virão para a boca de vocês. Versículo 16, 17.
Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Jesus, ele já falou isso aqui de outra maneira. Lembra quando ele disse assim, ó, os inimigos serão os da própria casa. Lembra que ele falou isso? A gente já falou sobre isso aqui. Então ele está dizendo, olha, até os da própria casa, os familiares, amigos, irão entregar vocês, irão trair vocês por causa do meu nome. E talvez até vocês serão mortos e odiados, versículo 17. Por causa do meu nome sereis odiados por todos. Se a gente parar aqui para pensar, Jesus não está pintando um quadro muito legal não, né? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser entregues até pelos próprios familiares de vocês, pais, irmãos, amigos. Talvez vocês sejam mortos e todos odiarão vocês. Só faltou ele dizer assim, quem quer ser meu discípulo, levanta a mão. Quem ia levantar a mão diante de uma situação dessa? Só que aí ele diz uma coisa importante. Versículo 18. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Apesar de tudo isso, a vida de vocês vai ser preservada. Não a vida terrena, mas a vida eterna. E por quê? Versículo 19. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Lembra o que João disse em Apocalipse? Lembra? Apocalipse 2, 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança. Não desistir da fé. Apesar das tribulações, perseguições, ou seja lá o que for. Ameaças de morte. Mas é preciso perseverar. E aquele que perseverar, a sua vida será preservada. Talvez não aqui nessa terra. Mas a vida que verdadeiramente importa é a vida eterna. E essa ninguém pode nos tirar, porque ela está guardada no Senhor. Amém? Todos esses acontecimentos sobre perseguição, como eu já falei, diz respeito aos apóstolos. Entretanto, haverá também uma perseguição para os nossos dias, para o nosso tempo. E quando ela vier, e se ainda estivermos vivos nessa terra, tudo que Jesus falou para os seus apóstolos, de perseverança, de dar testemunho, que as palavras viriam à nossa boca, tudo isso serve para nós. Tudo isso serve para nós. Quando essa perseguição acontecer conosco, e não se enganem, ela vai acontecer conosco, no nosso tempo. Quando isso acontecer, devemos perseverar. E devemos nos alegrar se morrermos pelo nome do Senhor. Porque se nós perseverarmos até o fim, até a morte, a nossa vida será preservada. Nós iremos receber a coroa da vida. Que possamos honrar isso, né? Que nós possamos ter o prazer de morrer pelo nosso Senhor. Isso é prazeroso para nós. Precisamos dar testemunho sem se preocupar com o que iremos falar, mas devemos preservar até o fim a nossa fé. Assim a nossa vida será preservada nele. Amém? Para finalizar, Jesus vai falar sobre a grande tribulação que aconteceu, como eu disse, no ano 70.
Só que Jesus, ele está muito mais aqui do que fazendo um anúncio da destruição do templo. Ele não está só anunciando que aquele templo vai ser destruído, que a cidade de Jerusalém ela vai ser invadida. Jesus, ele está fazendo muito mais do que isso. Nesses versículos aqui, do 20 ao 24, ele está descrevendo o horror desse dia, o terror desse dia, e o que deve ser feito para se evitar esse dia. Então ele vai usar aqui o acontecimento da grande tribulação que vai acontecer no ano 70 em Jerusalém, e eu queria que a gente fizesse aqui um paralelo com o fim dos tempos, de maneira até resumida, porque na próxima semana, essa pregação de Jesus que começou aqui no versículo 7, aliás, versículo 8, ela continua, né? Porque essa pregação ela vai para todo o capítulo 21, mas por ser muito grande, ter muitos detalhes, eu dividi a pregação de Jesus em duas partes. E a segunda parte a gente vai ver na semana que vem. Mas aqui, Jesus vai começar dizendo o seguinte, versículo 20. Porque também aqui no versículo 20, ele está respondendo a pergunta do rapaz lá, né? O que foi que o rapaz respondeu? Quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá? Aí Jesus primeiro fala dos sinais, não é? E agora ele vai falar quando vai acontecer. E aí ele vai usar o exemplo da invasão de Jerusalém. Versículo 20. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a desolação. Então, olhe só, ele está mostrando aqui que quando eles virem Jerusalém cercada de exércitos, e isso aconteceu? Sim, no ano 70, general Tito. Então, quando eles vissem Jerusalém, eles iam saber que a desolação chegou. Mas olhe só, esse é o primeiro sinal, né, de que isso acontecer. Mas olha o segundo motivo aqui, versículo 22. Porque esses dias... Não, vamos para o 21 primeiro. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Jesus primeiro, ele está mostrando, ou dizendo, que fujam desse dia. Fujam desse dia. Se você estiver na Judéia, vá para os montes. Se estiver dentro da cidade, sai da cidade. E se estiver fora, nos campos, não entra. Fujam desse dia. E aí só há uma maneira de fugir desse dia, a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos lá, primeiro, versículo 22. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Preste atenção. O que Jesus está dizendo é que essa grande tribulação ou essa desolação que iria acontecer com Jerusalém é juízo de Deus. É vingança de Deus por causa do pecado. É juízo. E aí, no versículo 21, ele está dizendo que essas pessoas que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Ou seja, fujam desse juízo. Mas o detalhe importante aqui é, tem como fugir do juízo de Deus? Sim ou não? Claro que sim. Isso. Só há uma maneira de fugir do juízo de Deus. É Jesus. Só Ele. Então imagine que essa desolação aqui, que está vindo para Jerusalém, é a volta de Cristo. E quando Cristo vier a segunda vez, ele vai trazer o quê? Juízo. E qual é a única maneira de fugir desse juízo? Estando nele. Jesus é
a única maneira de fugir do juízo de Deus, de ser poupado do juízo de Deus. E agora, no versículo 23 e 24, Jesus ele vai dizer como esse dia de juízo ele é terrível. Ele é um dia de horror. Olha só. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Preste atenção. Você sabe o que acontecia com crianças de colo e mulheres grávidas quando uma outra nação invadia uma nação naquela época? Alguém sabe? As mulheres grávidas, eles enfiavam uma espada na barriga. E os bebezinhos eram jogados de cima das muralhas. Eles praticamente caíam nas pedras despedaçados. É terrível? É isso que Jesus está descrevendo. O juízo é terrível. É um dia de horror. Olha só. Vamos ler de novo o versículo 23. E agora a gente vai ler o versículo 23 com essa informação que eu acabei de dar para vocês. Ele diz, ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando naqueles dias. Por quê? Porque a criança vai ser arrancada do seio de sua mãe e morta. E morta. Aí ele continua. Pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. É um dia de juízo. E ele conclui, versículo 24. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. É juízo de Deus. Juízo por causa dos pecados. Juízo justo por causa dos pecados. E aí ele está dizendo, olha, fujam desse dia. O mais ruim de tudo isso aqui é que nós acabamos de dizer que a única maneira de fugir desse juízo era o quê? Jesus. Jesus esse que eles estavam rejeitando. E que mais do que isso, daqui para frente, do final dessa pregação aqui, do capítulo 22, do capítulo 21 para frente, eles vão começar a maquinar a morte de Jesus. A única maneira de fugir do juízo é Jesus. E ainda há pessoas que o rejeitam. Não é verdade? Para concluir, o que nós aprendemos hoje? Por favor. Primeiro, temos que aprender a valorizar ou priorizar as coisas que realmente importam. E essas coisas são as eternas. A nossa mente, o nosso olhar, o nosso coração precisa estar nas coisas espirituais, nas coisas eternas. 2, precisamos estar atentos a todos os sinais, para não sermos enganados e seguir falsos cristos, e nem nos assustar com os sinais naturais, sociais ou celestiais. 3, temos que estar prontos para a perseguição, e nela testemunharmos do Senhor, com sabedoria dada por Ele, estando prontos para morrer pelo seu nome, perseverando até o fim. E por último, quando Jesus voltar, ele trará juízo para essa terra. E a única maneira de fugir desse juízo é justamente estando em Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Fique de pé e vamos orar. Chamar o pai aqui para orar, por favor. Mande sempre um irmão diferente. Erismar fica logo se tremendo. Amém. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Deus soberano, maravilhoso, bendito e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo, por essa palavra que penetra nos nossos corações, e nos ajuda, ó Deus, a prosseguir, a abrir os olhos, a entender, ó Deus, o quão importante estarmos aprendendo com o Senhor sempre. Que a Tua palavra nos enche, a Tua palavra nos prepara, a Tua palavra nos ensina a refutar aquilo que não vem do Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, derrama de toda a Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um de nós, que todos os dias possamos sempre estar focados no Senhor, pensando na eternidade e, claro, firmados na rocha que é Teu Filho e acima de todas as coisas, não nos preocupando com o dia de amanhã, porque tudo pertence ao Senhor e tudo está nas mãos do Senhor, inclusive as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço ainda, nos leva em paz aos nossos destinos, abençoados pelo Senhor, livre de todo e qualquer acidente que possa surgir e que a Tua graça redentora venha sobre nós todos os dias. Em Cristo te agradeço, hoje e eternamente. Amém. Vamos em paz e que o nosso Deus nos acompanhe.